Fala galera, se você chegou até esse vídeo é porque você está tentando montar o teu primeiro sistema de water cooler custom e você está com dúvida. Esse vídeo vai te ajudar a escolher todas as peças que você precisa para montar o teu primeiro sistema e ele ficar bem bacana e bem funcional. Se inscreve no canal, deixa aquele like maneiro, faz um comentário para me ajudar a divulgar esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas e bora pro vídeo. Vitor Overclocker na área. Aqui no canal Zona Ultra eu tento contar e passar para vocês um pouco da minha saga como overclocker, e o assunto de hoje é como escolher as peças para montar o teu primeiro sistema de water cooler. Se você está assistindo esse vídeo é porque você não tem certeza ainda, ou na maioria dos casos, porque eu já passei por isso também, tem muitas dúvidas de como funciona para montar um sistema de water cooler. Vou tentar fazer um vídeo bem na forma de conversa mesmo. Vou abrir os sites ali para ajudar vocês, ensinar vocês a como escolher as peças para o primeiro sistema de water cooler de vocês. Vamos fazer uma montagem para um sistema bem baratinho, para um sistema com preço intermediário e para um sistema mais top. A maior parte das peças que eu vou indicar para vocês são peças que eu mesmo já testei, então eu tenho segurança do que eu estou falando para que vocês não entrem em roubada. Fora isso, a gente vai entender um pouquinho como ler as especificações de uma peça qualquer, os detalhes que a gente precisa para comprar essas peças e necessariamente os cuidados que a gente tem que ter na hora que for montar o primeiro sistema de water cooler com essas peças aí escolhidas. Então vamos passar lá para a prancheta de desenho, porque o primeiro lugar de tudo é a gente entender o que a gente vai precisar comprar. Bora para a prancheta. Então, o que eu vou precisar no meu sistema de water cooler? Primeiro, eu vou precisar comprar um bloco para resfriar a minha CPU. Isso aqui a gente vai ter que procurar hoje. Depois, a água para entrar fria nesse bloco, eu vou precisar que ele tenha um radiador, tá? Então, o radiador, vamos pegar pelo menos um radiador de 360, depois eu explico isso um pouquinho melhor para vocês. Nesse radiador aqui, eu vou ter ventoinhas, né? Que vão estar resfriando o radiador. Então a gente vai ter que comprar ventoinha também para ligar nesse radiador. Aqui vamos terminar de desenhar, para ficar um pouquinho no desenho nada bem. Se minhas filhas desenhassem era melhor, mas tudo bem. E aí, para circular tudo isso daqui, eu vou precisar de uma bomba de água com um reservatório ou sem, para que eu consiga fazer essa água circular. Então a ideia é que a água ela saia fria aqui do radiador, ela entre no bloco, onde ela vai resfriar o CPU, aí a água vai sair quente, vai vir aqui para a bomba, e da bomba ela vem de novo para o radiador. O que eu vou precisar para fazer essa passagem aqui? A gente pode usar tubo rígido, ou para quem está começando e vai montar o primeiro sistema de water cooler, o mais fácil que eu recomendo é usar mangueira mesmo. Então a gente usa uma mangueira saindo aqui do radiador para ir para o bloco, a gente usa outra mangueira para sair do bloco e para ir ali para a bomba, e outra mangueira para sair da bomba e ir para o radiador. O que a gente vai precisar para prender esse sistema aqui? Nessa pontinha aqui, eu vou usar uma pecinha que chama-se 15. Então eu vou ter que ter um 15 em cada ponta da mangueira aqui para conseguir prender essa mangueira nessas peças, e ele prende muito bem, tá? Fica muito forte. Acho que eu até vou fazer um vídeo explicando aqui junto para vocês logo na sequência como que funciona esses 15 que vocês não sabem. Então esse aqui é o sistema mais básico que tem, tá? Dentro do sistema mais básico que tem, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um bloco, vamos pensar primeiro só no CPU, né? Eu vou precisar de uma bomba, eu vou precisar de um radiador, e eu vou precisar de, vamos colocar radiador de 360, que é o mais básico, de pelo menos 3 ventoinhas. Além disso, eu vou precisar também de mangueira, e eu vou precisar dos 15s para prender essas pontas aqui. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, que é o mais simples, eu vou precisar de
1, 2, 3, 4, 5, 6 15s. Ah, mas e se eu quiser colocar mais um radiador? O que eu vou precisar? Que eu vou melhorar ainda mais meu sistema de resfriamento. Então eu vou colocar mais um radiador aqui. Essa mangueira, ela não vai mais sair daqui e vir direto para o bloco, certo? Então essa mangueira ela vai passar pelo primeiro radiador, depois eu vou ter um outro pedacinho de mangueira indo aqui para o próximo radiador, e aí a água desse radiador, sim, entrando ali no bloco. Ou seja, eu vou precisar de mais um 15 aqui, mais um 15 aqui, mais um 15 aqui, e o 15 dali continua o mesmo. Se eu precisava de 6 15s para montar o primeiro sistema, agora eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 15s. Então, cada parte a mais que eu adicionar, 15s. Cada parte a mais que eu adicionar, eu vou precisar adicionar 2 15s para minha conta, beleza? Vocês vão ver que é bem simples, não tem dor de cabeça nesse esquema aqui. Então, ali agora, quando a gente estava olhando o desenho de como montar as peças, eu falei que a gente vai precisar dos 15s, né? Para ligar a mangueira às outras partes, ao radiador, à bomba. E o que é o 15? O 15 é essa pecinha de ferro aqui, ó. O que é essa pecinha? Ela vem com uma rosca que eu solto, e nessa parte aqui que eu vou prender ou o meu tubo rígido ou a mangueira que eu vou utilizar. Então eu tiro aquela rosquinha, eu forço a mangueira para entrar aqui, e vocês viram que eu fiz uma boa pressão para entrar. Até na hora que vocês forem colocar o primeiro de vocês, eu recomendo que vocês esquentem a mangueira com o secador de cabelo. Não eu, né, que eu sou careca, eu não uso o secador de cabelo, mas eu tenho um velho aqui que eu deixo separado só para isso. E aí você vem e rosqueia essa mangueira aqui. Uma vez feito isso, essa mangueira aqui, ela não vai soltar, não vai vazar água, não vai acontecer nada com o teu sistema, nem por decreto. Eu posso forçar, e forçar bem, que a mangueira nem mexe. Eu posso dobrar essa mangueira para cá, eu posso dobrar essa mangueira para cá, posso dobrar essa mangueira para cá, que eu não sofro a mínima chance de ter qualquer ponta de vazamento. Não vai vazar na verdade, nem ar. Existem até peças que a gente faz teste de sistema para ver se ele não está vazando, que ele injeta ar aqui dentro. Nem ar passa por aqui. Se não passa nem ar com alta pressão, imagine se vai passar água. Uma outra pecinha que a gente costuma usar, que às vezes tem um cantinho, que é um cantinho mais apertado e que não dá para encaixar o 15 desse jeito para a mangueira sair reto aqui, são esses 15zinhos aqui de 90 graus. Então, esse 15zinho de 90 graus, você vai encaixar ele ali na sua bomba, no seu radiador, no bloco do CPU, da GPU. Você vem com o 15, que é o 15 da mangueira, e você vai prender o 15. Deu a rosqueada, deu o torque, mesma coisa. Não vai soltar, não vai vazar, não vai fazer nada com o teu sistema. É algo extremamente simples de fazer e seguro, tá? Então, para quem não tinha visto ou ficava em dúvida nos 15s, isso aqui que é o 15, é isso aqui que você vai utilizar lá para suas montagens. Bora procurar as peças ali para a gente entender e olhar os preços do que a gente vai comprar? Aqui para o AliExpress, tá? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai montar 3 setups, tá? Se a minha voz ficar um pouco diferente, é porque eu estou tentando gravar direto a tela do computador aqui para ficar um pouco melhor para vocês enxergarem. Então, a gente vai fazer aqui para montar um setup barato, um setup intermediário, um setup mais caro, e aí vamos brincar para fazer um high-end, para vocês verem as diferenças, e eu vou mostrar para vocês as diferenças entre eles também. Então, vamos lá, começando pelo setup baratinho, tá? O que eu tenho aqui? Eu escolhi, para quem quiser um visual um pouquinho mais bacana, essa bomba aqui da FreezeMod, tá? Então ela já vem com uma telinha aqui, que já vai ler o flow, já vai ler a temperatura e a quantos RPM está rodando a bomba. Essa bomba aqui é uma bomba, vamos dar uma olhada nas especificações dela. Já é uma bomba DDC,
9 watts, tá? Então essa bomba aqui tem uma vazão de 550 litros. Ela tem, cabeça da bomba a gente chama de coluna, 3,5 metros. Então é uma bomba que para até 2 radiadores ela vai tocar tranquilinha, tá? É uma bomba ali bonitinha, dá para colocar ela com tranquilidade no teu sistema. Quem não quiser esse formato quadradão aqui, eu já peguei e já joguei uma outra bomba aqui, que é uma bomba da Sys Cooling. Então, de novo, ela já vem com reservatório, tá? O que eu acho importante de vocês verem isso daqui, quando vocês forem escolher, porque vocês podem escolher o modelo que vocês quiserem, é que vocês percebam que tem esse caninho aqui de dispersão para não fazer tanta bolha assim quando eu for utilizar esse tipo aqui de reservatório, tá? Então a bomba está aqui embaixo, por aqui vai voltar o líquido e aqui por baixo o líquido sai. Nessa bomba aqui da Sys Cooling, que foi que eu escolhi para colocar na planilha de preços, o que a gente vai ter? De novo lá, essa aqui também é uma bomba DDC, tá? Tem ali diversos modelos. E aí, ela é com um barulho mais baixo, tá? Um barulho que não vai te incomodar, mesmo rodando no talo. Por aqui vai entrar o líquido, ali por baixo vai sair o líquido, e aqui, ó, o flow dela é de 500 litros por hora, e a coluna dela é de 2,8 metros. Então é uma bomba um pouquinho inferior àquela outra que eu mostrei ali da Freeze-Mod, mas é uma bomba boa que também vai conseguir carregar com tranquilidade teu sistema. Aí, como eu mostrei no desenho lá para vocês, se você achar que o teu sistema vai ficar um pouco apertado e você vai precisar de um pouco mais de 15zinho de 90 graus para conseguir fazer a volta, esse aqui, ó, é bem baratinho, eu tenho alguns no meu sistema e funcionam. Então eu coloquei 2 desses ali na nossa conta, tá? Mas isso aqui não é obrigatório, é só se você precisar, cada um deles vai sair aí R$ 23 mais ou menos. Tem outros modelos com diversos outros preços também. Aí é questão de você navegar. O que você não precisa se preocupar com esse tipo de peça? Todas elas vêm com essa rosca G1 quarto. Essa rosca G1 quarto é a rosca que você usa no sistema inteiro de water cooler, tá? Então essa daqui, esse aqui é o 15zinho de 90 graus. Acredito que para a grande maioria dos sistemas, uns 2 desse aqui já são mais que suficiente. Aí o bloco do CPU. Eu olhei vários blocos aqui, até olhei um que eu tinha ali da Barrel, que são blocos mais baratinhos, mas eu optei por esse bloco aqui, da Bixby, para colocar no setup mais barato. Por quê? Porque esse bloco aqui é um bloco que tem vários sockets, então se tiver sistema Intel, você pode utilizar em todos esses sockets aqui. E se for Ryzen, a M5, a M4, vai dar certo também, abrange a maior parte dos processadores que a gente tem hoje em dia. Esse é um bloco que ele é de cobre, tá? No contato com o chip, no contato com o processador, com o IHS do processador. Por ele ser de cobre, esse bloco aqui ele já sai na frente da maior parte dos water coolers selados, tá? Na maior parte, para não dizer quase todos, porque a grande maioria desses water coolers selados aí, eles são feitos de alumínio aqui, e aí a transferência de calor não é tão eficiente assim quanto do cobre. E esse daqui é um cobre, e é um cobre niquelado, não niquelado por fora, mas ele tem níquel na sua composição, tá? Então assim, é um blocozinho bem bacaninha, pode deixar o RGB ligado, desligado. Aqui tá, ó, 2,90 graus, que eles colocaram para sair daqui dos tubos, tá? Aqui é um tubo rígido, mas pode ser mangueira sem problema nenhum. Então é um blocozinho que vai entregar uma boa transferência. Aqui vem como você vai colocar ele ali, né, na sua placa-mãe. É bem tranquilo de pôr, tá? E de novo, a saída deles aqui, ó, sempre vai ser G1 quarto, tá? Isso é uma coisa que você não precisa se preocupar. A única coisa que você tem que se preocupar quando você for escolher um bloco é de que ele tenha o socket ideal para você, tá? Um socket que suporte no teu processador, na tua placa-mãe. Aí de radiador, por esse setup mais baratinho, eu peguei só um radiador bem baratinho, tá? Porque o que eu quero explicar para vocês?
nesse setup baratinho, na verdade, a gente já está saindo na frente do water cooler selado, tá? Por que que a gente já está saindo na frente do water cooler selado? Porque a gente tem um bloco de CPU que já deve ser melhor do que o do water cooler selado, sabe? Só por ser de cobre, a grande maioria deles não é. Se for, ele está empatado aqui, mas aqui, ó, a gente está ganhando do water cooler selado. Por quê? Simplesmente porque uma bomba com um distro desse, eu tenho uma maior quantidade de líquido do que eu teria num water cooler selado. Se eu tenho uma maior quantidade de fluido do que eu teria no water cooler selado, significa que esse fluido aqui ele não vai esquentar tão rápido assim. Ele vai ter uma resistência térmica maior, justamente pela maior quantidade de fluido que eu tenho. Como eu tenho mais quantidade de fluido, aqui, ó, por causa da escolha da bomba, eu já estou partindo na frente de qualquer water cooler selado que tenha. No bloco, mesmo usando um bloco baratinho, eu posso no máximo empatar, embora esse bloco baratinho aqui vá ser melhor do que a grande maioria dos water coolers selados. E aí no radiador, se eu usar um radiador desse aqui, que é um radiador baratinho, tem branco, tem preto, né? Você escolhe a cor que você quiser, eu estou empatando com o water cooler selado, tá? No caso do radiador. Só que ele é tão baratinho que se eu escolho comprar 2 desse, eu já estou muito na frente em termos de refrigeração do que um water cooler selado. Ou seja, mesmo que eu compre só um, eu já estou na frente por causa do bloco e por causa da bomba. Se eu comprar 2, então eu estou disparado na frente. Aí eu escolhi uma mangueira qualquer aqui, tá? A mangueira, o que é importante a gente olhar na mangueira, e quando a gente for comprar 50, eu vou mostrar aqui para vocês também. Como vai ser o teu primeiro water cooler, e eu utilizo até hoje, eu prefiro que vocês usem mangueira que é com essa medição aqui, ó, 10/16 ou 5/8. Por quê? Essa 10/16 ela vai encaixar perfeitamente nesses 50s aqui, ó. Ele vem com uma descrição um pouquinho diferente, ele fala 9,5 por 15,9, mas arredondando a gente usa sempre 10/16. Esse é o 50 para essa mangueira um pouco mais grossa, então você tem que prestar atenção nisso se você for comprar. Aqui de novo, ó, o mesmo 50, 10/16. Então tem várias opções de 50s com preços para vocês escolherem de várias cores do 50 aqui, tá? Pode ser dourado, branco, tem metálico, prata, né, que eles dizem, tanto faz. Mas são peças baratinhas para você colocar. No nosso kit para calcular o preço ali, eu usei isso aqui, ó, que é um kitzinho já da Barrel. Ele já vem com 6 50s, que é o que a gente precisa para um radiador, e já vem com 2 metros de mangueira, ou seja, vai sobrar mangueira aqui com muita facilidade. Mas caso você queira comprar mangueiras diferentes, tem as mais diversas. Tem mangueira preta, tem de outras marcas, tem de EDPM, tem de material normal. Para quem vai rodar com fluido a temperatura ambiente ou de ar-condicionado, essa mangueira aqui está bem tranquila, tá? Então eu adicionei esse kit, ele é até um pouquinho mais caro, só que ele está colocado lá. E aí, o que a gente vai pôr de ventoinhas que eu recomendo para vocês, tá? Ventoinhas, de novo aqui, a gente vai estar passando muito na frente de qualquer water cooler selado. Então, no caso das ventoinhas, eu estou utilizando aqui ventoinhas que vão até 3.000 RPM, de uma marca muito boa, que é a Arctic, tá? Essa marca aqui é muito show de ventoinhas. Então, para um kitzinho de entrada barato, por que os water coolers selados da Arctic são os melhores? Não é por causa do bloco, não é por causa da bomba. É simplesmente porque eles usam ventoinhas da Arctic, tá? Então, essas ventoinhas aqui, elas têm uma construção bem bacana, tá? Eu já falei aqui dos RPM. Então, vamos lá. Elas têm 77 de CFM, que é um valor bem alto para ventoinha de 12 centímetros, tá? Ainda mais no modelinho de entrada e por esse precinho aqui. Eu coloquei 3 no nosso kit barato. Essas ventoinhas têm uma construção bonita, então assim, não é porque é baratinho que ela vai ficar feia no seu gabinete, ó, pelo contrário, ela fica bem bacana, eu acho ela estética, para quem liga isso, para isso, né, eu não ligo tanto, mas... E elas têm já uma série de aprimoramentos
que protegem essa ventoinha e fazem com que a durabilidade dela seja muito longa, tá? Inclusive, se não me falha a memória, a garantia dessa ventoinha aqui é de 5 anos. Então isso aqui é uma coisa que você vai comprar uma vez e dificilmente você vai trocar, só vai trocar se você passar para um kit mais caro mesmo ou high-end. Elas se conectam entre elas, tá? Para ficar mais fácil de vocês ligarem, não precisarem de diversas conexões na hora de você for colocar. E é uma ventoinha muito, muito, muito boa, tá? Inclusive eu uso outras ventoinhas da Arctic aqui, que depois eu mostro lá no meu kit. Então, aqui a gente bateu o kit barato, tá? Ventoinhas, ótimas ventoinhas. Ah, vamos explicar um pouquinho o que é o CFM, né? O CFM é a quantidade de ar que passa que essa ventoinha consegue jogar. Então o CFM é Cubic Meter, eu não lembro o que é o outro nomezinho, Flow, eu acho. Então é a quantidade de ar que ela faz circular por metro cúbico. Cara, essa ventoinha aqui é muito boa, tá? Por um precinho muito bacana. Então, se a gente pega e a gente junta todas as peças desse kit aqui, a gente já tem um water cooler custom que já é muito mais eficiente do que qualquer outro water cooler selado. Seja por causa da quantidade de líquido que a gente está colocando, seja porque o bloco é muito melhor do que a grande maioria, e porque eu posso escolher quais ventoinhas eu vou colocar. E são ventoinhas bem top. Então assim, ó, tá colocado aqui esse kitzinho barato, ele tá saindo aqui, ó, 1.145. Então eu usei os preços, aqui tá já o valor, todos com frete grátis, eu procurei, tá? Todos os valores aqui são valores já com imposto colocado. Nesse kit aqui a gente gastou 1.145. E aí você fala assim, pô, mas está um pouquinho mais caro do que o melhor water cooler selado. Sim, ele está aí R$ 200 mais caro do que o melhor water cooler selado, do que o melhor, tá? O water cooler selado que existe. Mas esse aqui também ele já é muito melhor do que qualquer water cooler selado. Essa tá a diferença. E para eu transformar esse kit barato aqui depois em um intermediário, ou em um kit top, ou em um kit high-end, eu posso escolher simplesmente trocar só o radiador, colocar um radiador, esse aqui que eu estou utilizando é de alumínio, colocar um radiador de cobre, ou colocar um radiador mais espesso, que é o que eu vou colocar no item top aqui, porque quanto mais espesso for o radiador, melhor vai ficar para mim. Então, com relação ao fluido, eu vou indicar só o fluido do Zwin, tá? E eu vou explicar o porquê que eu vou indicar o fluido do Zwin. Porque aqui no kit barato eu estou mesclando peças de alumínio, que é o caso do radiador, com peças de cobre, que está lá na nossa bomba e está lá no nosso bloco também. Alumínio com cobre reagem. O único fluido que é inerte, que não faz com que os dois reajam, é o fluido do Zwin. Todos os outros reagem. Então o fluido do Zwin eu já vou colocar aqui em todos os kits, porque eu já falei para vocês, é o fluido que eu utilizo, tá? E ele é incomparável, tanto em questão a temperatura, quanto em questão de cuidado do seu sistema. Não sou patrocinado pelo Zwin, tá? Só que eu não tenho coragem de indicar outro fluido para vocês estragarem essas peças aqui. Inclusive, fica uma curiosidade, se vocês pegarem e abrirem um water cooler selado, depois de 2, 3, 4 meses rodando, que é muito pouco tempo, vocês vão ver que aquele líquido que tem dentro dele sai podre mesmo. Por quê? Porque a maioria deles mistura um pouquinho de cobre com um pouquinho de alumínio, o fluido é uma desgraça, normalmente a gente não tem controle de temperatura do fluido que está passando ali no water cooler selado, e normalmente o fluido utilizado no water cooler selado é um fluido muito ruim. Eu perco a eficiência energética, a eficiência térmica dele muito rapidamente. Então, assim, se eu posso escolher o que eu vou utilizar, em termos de fluido, eu vou escolher o melhor. Mesmo porque o fluido do Zwin custa R$ 150, só que esse fluido aqui, por 5 anos, eu não vou precisar trocar. Daqui a 5 anos, eu vou pensar se eu vou precisar trocar. Qualquer outro fluido do mercado, 6 meses, 8 meses, você já é obrigado a trocar. E de water cooler selado, então,
4 meses já está podre esse negócio. Então tá aqui montado as primeiras peças do nosso water cooler selado, tá? Do custom, desculpa. Ficou bem barato. E esse sisteminha aqui já é muito mais eficiente do que qualquer outro sistema de water cooler selado. Ponto final. Isso é indiscutível. Agora vamos passar para a montagem lá do nosso kit intermediário, onde a gente avança um pouquinho. Agora a gente vai para os intermediários, tá? Então, nos intermediários, eu já estou passando aqui para a gente pensar em utilizar um bloco de cobre, tá? Então, o bloco de cobre ele é mais eficiente na troca de calor do que simplesmente o bloco de latão. E aí tem uma outra coisa que a gente tem que passar a olhar. Aqui eu até peguei um de 420 milímetros, deveria ser 360 milímetros, né, que é a medida da maioria de vocês, embora vocês possam encaixar isso, e 28 milímetros de espessura. Só que entre 28 milímetros de espessura e esse outro bloco aqui, que é um 360, ou seja, menor do que aquele, só que ele tem uma espessura maior do que aquele lá, quanto maior for a espessura do bloco, no caso desse aqui são 4 centímetros, tá? Quanto maior for a espessura do bloco, e também, claro, maior o bloco, mais área de dissipação de calor eu vou ter. Então, sempre que eu quiser ampliar o meu sistema, eu vou estar olhando para a espessura do bloco e para o tamanho do bloco, desculpa, fiquei falando bloco, do radiador, tá? Para a espessura do radiador e para o tamanho do bloco. Quanto maior for o tamanho do bloco e maior, do radiador e maior a espessura do radiador, maior vai ser a minha área de dissipação e com isso melhor eu vou conseguir refrigerar o meu líquido. Sempre que eu falo em refrigerar o fluido, eu estou falando em ΔT. O ΔT que todo mundo que tem um water cooler custom procura é o ΔT de zero, ou seja, é a temperatura do líquido, mesmo resfriando o processador, ficar exatamente igual à temperatura ambiente. Não tem como chegar muito abaixo disso. Aliás, não tem como chegar abaixo disso, né? Fisicamente é impossível. Você até consegue uma pequena variação ali, dependendo da área de calor, mas o ΔT zero é menor. Então, quanto maior for a espessura do meu radiador, mais ele vai me ajudar a chegar perto desse ΔT zero ou colocar mais radiadores. Então, eu deixei esses dois aqui, eu acabei utilizando esse daqui ali no próximo intermediário, mas poderia ser esse, indiferente. E aí eu deixo ainda uma bomba um pouquinho diferente, com um reservatório já maior. Essa é uma bomba de 17 watts, tá? Então é uma bomba um pouquinho mais potente. Essa bomba aqui é excelente, eu sei que ela é excelente porque eu tenho duas dessas no meu sistema. Meu sistema de CPU tem 5 radiadores, eu uso 4 bombas. Das 4 bombas, 2 bombas são dessas aqui, que estão colocadas numa distro feita pela EA Water Cooling. Então, assim, é um sistema bem eficiente, é uma bomba bem eficiente. Tem para vender solta dela, ela solta é praticamente esse preço aqui. Nesse preço que ela já está vindo junto com o reservatório, que tem aquele caninho ali, ó, para não criar muita bolha na água. O fluido vai ficar preenchido até aqui assim, ó, mais ou menos. Então você vai ter mais fluido para dissipar o calor, não vai ter uma variação térmica tão grande assim no fluido por causa da quantidade dele. É uma bomba excelente, essa aqui foi lá para nossa lista. Deixo ainda outra opção intermediária, que é essa aqui da Freeze-Mod, tá? É uma bomba boa também, se não me falha a memória, essa aqui também era de 960 litros por hora, então é excelente, os mesmos 17 ou 18 watts, isso não vai mudar muito. Ela vem com essa telinha aqui, com flow, com temperatura, com RPM, dá algumas outras informações. Então, para quem gosta de telinha, ela é bacaninha, né? Vem nesse formato de distro. Aqui atrás está a bomba, também uma bomba DDC. E eu deixo também esse modelinho aqui da Granzon. Até eu não usaria ela unicamente, somente ela, por quê? Porque ela diminuiria a quantidade de líquido que eu posso pôr no sistema. Mas dá para usar ela? Dá para pôr. Qual que é legal dela? É para quem gosta de telinha, de uma bomba mais bonitinha, tá aqui, ó, ela tem a telinha ali que fornece diversas informações do sistema, a RPM da bomba, o flow quanto que tá, aqui imagino que seja a umidade do lugar, né, do ambiente que você está colocado, quantos watts ela está rodando. Então assim, deve ter a temperatura também, muito provavelmente.
Então é uma bomba bacaninha e mais bonitinha já. Ela tem um flow um pouco mais baixo, 700 litros por hora, né? Mas é uma bomba bem boa para colocar no sistema. Nas nossas contas ali, como eu já disse, eu optei por colocar essa daqui, tá? Pensando em quantidade de líquido. Meu raciocínio normalmente nunca é por estética, mas por eficiência. Mas aí vai do que vocês escolherem, vocês podem procurar à vontade aqui no AliExpress. E aí, a gente passa a ter também um bloco, que esse aqui é o melhor bloco custo-benefício do AliExpress, tá? Ele tem disponível para diversos sockets, tanto da AMD quanto da Intel. Então, ele é o melhor custo-benefício que a gente tem. Esse aqui é um bloco, que ele já é um bloco niquelado, tá? Então, ele é cobre e ele é niquelado, ou seja, ele tem a melhor transferência térmica com a menor quantidade de reação entre o bloco e o fluido possível, mas com uma troca térmica bem adequada. Então, eu vou deixar ele aqui para a gente somar lá na nossa planilha. E as ventoinhas, eu mantive aqui as Arctic que eu tinha colocado antes, porque essas Arctic já eram bem boas para um sistema intermediário, elas ainda estão muito responsivas, tá? Então, a gente passa lá para a nossa tabelinha, eu já citei os valores aqui. Nesse intermediário, a gente está gastando 2.477. Então, subiu um pouco o preço, aonde que a gente teve os maiores ganhos desse sistema aqui para esse sistema aqui. Eu vou falar para vocês que, principalmente, o maior ganho que você vai ter vai ser no radiador. Colocar um radiador trocando, saindo daqui de alumínio, radiador fino, 30 milímetros, né? Aqui a gente está passando por um 40 milímetros, tirando, saindo do alumínio para passar para o cobre. Aqui, entre todas as mexidas de bloco e de bomba, o maior ganho de temperatura no líquido que a gente vai ter, que obviamente vai resfriar melhor o nosso CPU, é aqui do radiador. E aí vamos dar uma olhada agora como é que a gente pode montar um sistema top e depois a gente termina com um high-end, só para especular um pouco e dar algumas dicas de ouro para vocês, beleza? Vamos lá agora então para o próximo sistema. Passando agora para o sistema top, o que, que eu vou olhar? Então no radiador, eu vou buscar sempre radiador de cobre com mais área possível de dissipação. Então eu coloquei aqui esse Alpha Cool, é o XT45, tá? Eu tenho dois desses daqui no meu sistema. Meu sistema completo tem 9 radiadores, tá? 9 radiadores grandes ou com muita área ou com um FPI muito alto, mas isso vai ser um assunto para um outro vídeo sobre radiadores. Então, esse é um baita no radiador, é um radiador com uma espessura bem razoável, mas ele é grande, 420 milímetros, né? Então aqui vai 3 fãs de 140 milímetros. Aí teria que trocar as fãs. Então, como aqui vai ter que trocar as fãs, não seria a escolha lógica. Eu acabei achando esse radiador da Barrow, que eu também tenho dois desse aqui no meu sistema, tá? Esse radiador aqui, ele é um radiador de 360, só que ele tem 6 milímetros de espessura, então ele tem muita área de dissipação, e ele é de cobre, né, óbvio, e ele tá com um precinho muito bacana, tá, em termos de dissipação. Então, um radiador desses aqui equivale, só um desse aqui, tá, equivale a 2 radiadores normais de 30 milímetros de espessura. E se for comparar com o radiador de alumínio versus esse daqui equivale a uns 3 radiadores de alumínio de 30 centímetros de espessura, de 30 milímetros de espessura, tá? É um radiador muito bom, mesmo sendo da Barrow, que é uma marca um pouquinho inferior comparado ao Alphacool, a Coolant e outras marcas que a gente tem por aí no mercado. Então, esse radiador aqui eu indico bastante, tá? Ele vale a pena desde que você tenha espaço no seu gabinete para colocar esse radiador ou rode ele fora do gabinete. Esse foi o radiador que eu coloquei para fazer nossas contas, tá? Em termos de bomba, eu já estou passando agora para as bombas D5, tá? Qual é a diferença das bombas DDC para as bombas D5? As DDC, normalmente, elas têm mais coluna. Você pode ver que a gente estava olhando lá, que a coluna daquelas DDCs que nós olhamos antes, que eram mais baratas, elas tinham 5, 6 metros. Ao passo de que essa D5 aqui, ela já tem uma coluna menor, embora seja uma bomba muito melhor. E as D5 também têm a consideração de serem mais silenciosas, tá? Do que as DDC. Embora, sendo sincero com vocês, eu tenho ambas no meu sistema e elas não me incomodam.
Então essa daqui é uma D5 de 18 watts, tá? Já tem uma vazão maior, 1.260 litros hora, tem um reservatório que pode ser maior também, e essa aqui foi a que eu escolhi para colocar no nosso sistema, simplesmente pela quantidade de líquido que eu posso guardar nela e por ela ter uma excelente vazão, tá? Para até 2, 3 radiadores aqui essa bomba vai funcionar bem. Aliás, se forem radiadores espessos ali, como aquele de 6 centímetros, no máximo 2 radiadores, tá? Depois disso ela vai começar a apanhar um pouco. E aí, eu deixei só para vocês terem de exemplo uma bomba que é a bomba da AlphaCool. Eu tenho uma dessa aqui no meu sistema, tá? É a AlphaCool VP655, ela tá no loop da minha GPU, da minha placa de vídeo. Então essa daqui, só a bomba, custa lá R$ 980, mais R$ 780 de imposto, tá aí R$ 1.600 só a bomba. Aí você teria que comprar a bomba e teria que comprar ainda o copo refratário, né, o copo para o líquido, e teria que comprar também o corpozinho para encaixar a bomba ali. Você pode até ter esse corpo, já comprar esse corpo da Barrel, por exemplo, você tira ali a bomba D5 que vem da Barrel e encaixa essa aqui, ou se você quiser pagar uma fortuna, você pode procurar tanto o copo quanto o corpo da AlphaCool também, mas esse vai gastar mais a mesma quantidade aqui só comprando o copo e o reservatório e o suporte da bomba. Então essa bomba aqui já é uma bomba bem interessante. Por que eu tenho ela no meu sistema? Porque essa bomba aqui é uma bomba muito forte, tá? Muito, muito forte. Ela chega até a 4.800 RPM, ela dá 1.500 litros hora, ela ganha bonito da D5 Next, tá? Eu tenho a D5 Next no meu sistema aqui também, então eu já pude comparar as duas diretamente. Essa aqui das D5 é a melhor bomba, mas percebam como ela tem uma quantidade de coluna muito menor do que aquelas bombas de DC. Então, para onde que entra a coluna? Sistema muito restritivo, muitos radiadores, eu preciso de mais coluna. O flow, ele entra quando o meu flow está muito baixo, está abaixo de 2 litros de 2 litros por minuto. Então, assim, essa bomba aqui é excelente, tá? Só que nós não foi ela que eu coloquei no nosso sistema, eu acabei incluindo ali nas nossas contas essa daqui, porque vocês estão vendo aqui que os preços, eles são exponenciais, né? São exponenciais mesmo. Aí, de bloco, eu peguei o melhor bloco que eu conheço. Bom, não sei se é o melhor, mas se você for procurar, muita gente fala do Velocity K, o 2 e já tem agora o 3, comparado a esse AlphaCool Apex 1 aqui. Eu já tive o Velocity 2, eu comprei esse bloco aqui da AlphaCool Apex, e eu achei esse bloco aqui melhor, tá? Ele me deu uma diferença de 1 grau entre o CPU usando ele ou utilizando o bloco da EK. 1 grau já entra numa condição que é muito pequena para você tomar uma decisão, né? Eu acabei preferindo ele, porque eu já entro no ponto mais de ser maluco, mas esse bloco aqui é o melhor que eu entendo estar disponível no AliExpress para quem usa o IHS montado, tá? Não tira o IHS do processador. Então esse aqui é o melhor bloco em termos de troca térmica, tá? Pode não ser tão bonito assim, mas em termos de eficiência é de longe o melhor. E aí, para quem gosta de estética, de telinha e etc., eu coloquei aqui também, mas eu não vou colocar na nossa planilha. Na nossa planilha eu coloquei esse bloco aqui, porque aqui já dá R$ 2.300. Tem o bloco da Trix também, que é um bloco feito para sistemas de water cooler, ou seja, a gente vai ter a circulação aqui da água resfriando o líquido. O bloco em si, ele não é tão bom, nem niquelado ele é, tá? É uma vergonha isso, um preço desse, num bloco desse, ele não ser nem niquelado, mas ele tem a tal da telinha aqui que todo mundo ama, né? Então, se alguém tiver interesse nisso, eu sinceramente não estou nem aí, eu não ligo para essa tela aqui, eu ligo para isso aqui, que é o bloco em si. Mas eu deixei aqui para mostrar e para servir de curiosidade que existem sim peças com muita estética voltadas também para o water cooler custom, tá? E aí, nas ventoinhas, agora, como a gente está falando no sistema top, eu fiz um upgrade. E aí todo upgrade custa mais dinheiro, né? Custa mais caro. Então no meu upgrade o que eu incluí? Essas Fantech T30. Essas Fantech T30 de 120 milímetros, fãs de 120 milímetros,
são as melhores fora do modelo de fã de servidor, tá? Eu uso 10 dessas aqui no meu sistema, eu uso também fãs da Noctua e fãs da Arctic. Mas dessa aqui em específico eu tenho 10 no meu sistema e elas são excelentes. Mas aí o preço também já passa para R$ 300 ali cada uma. Essas fãs aqui, elas têm 101 de CFM. Então sai do 77 que a gente tinha naquela fã lá e passa para 101. Aquelas artes que eu indiquei eram fãs muito boas, elas tinham um MMH2O próximo de 6 mais ou menos, o que é muito bom. Poucas fãs têm aquilo que são mais baratas. Essa daqui já tem um MMH2O um pouco mais alto, então essa daqui é uma fã que você vai comprar e você nunca mais vai trocar do teu sistema, tá? Porque se tiver alguma parecida, ela vai empatar, mas ficar muito acima dessa daqui, aliás, ficar acima dessa daqui, eu desconheço. Pode no máximo empatar, e essa é a melhor fã. Em termos de silêncio, de durabilidade, de força da fã, elas são muito, muito, muito boas. Eu recomendo demais. E aí a gente passa para o quê? A gente passa que a gente já tem de novo um salto no nosso preço, né? Então, se a gente pensa em colocar aqui, por exemplo, que não tinha preenchido ainda, vamos pegar lá, então esse daqui, ele dá 770, a gente vai colocar aquele radiador ali, porque aquele radiador ficou mais bacaninha. O radiador até não mudou muita coisa, né? Então, aquele ali foi um achado, na verdade, tá uma promoção muito boa, tá em promoção, a gente vai, ou vamos colocar o preço real de um negócio, vamos colocar o preço real, que promoção não vai ter sempre, né? Então vamos colocar aqui R$ 1.200 de um bloco mais famoso, de uma linha um pouco mais forte, já que a gente está pensando num sistema top. Mas quem estiver vendo esse vídeo e pegar aquela promoção ali ainda, aproveite, tá? Porque ela vale muito a pena. Então, R$ 1.200 de radiador. O bloco, a gente vai utilizar ali o bloco da Apex. Então, o bloco da Apex, 1.235 mais 1.115, R$ 2.250. Então, R$ 2.250 para a gente ter um bloco um pouco mais forte. E aí, na bomba, vamos utilizar esse modelo aqui da Barrel, que eu acho que está bacana, e a gente fica com uma bomba bem legal funcionando, não precisa extrapolar tanto para passar para a bomba da Alpha Cool lá. Então aqui eu tenho 528 mais 359, então dá 890, vamos arredondar, R$ 890. Opa, desculpa, esse era o sistema top, né? Eu até já tinha colocado os valores aqui, então vamos apagar tudo aqui, que depois eu faço só o high-end. Então, a somatória de tudo isso que eu escolhi aqui para vocês dá o quê? Dá 5.173, hein? Já dobrou o valor. E aqui a gente tem sim ganho de performance. Aí no final eu vou dar a dica de ouro para a gente entender mais aonde que eu ganho mais performance. Hoje eu posso até adiantar para vocês que no radiador eu vou ganhar um pouco mais, porque eu ganho mais área de dissipação, e no bloco aqui eu não vou ganhar quase nada. Acreditem, a diferença de sair de um bloco de R$ 200 para um bloco de R$ 2.200 é de 3 graus no processador, tá? Então não vale tanto assim essa conta. A bomba, eu não tenho toda essa necessidade também. O meu maior ganho dessa vez aqui, ele vai ser aonde? Ele vai ser nas fãs. Então, saindo de um sistema intermediário para um sistema top, disparado, o meu maior ganho vai ser aqui nas fãs, tá? Porque ali eu estou saindo para 101 CFM. Então, essa diferença de 30% a mais de flow passando vai me adiantar, e vai me adiantar bastante. Agora vamos dar uma montadinha rápido no sistema high-end, no sistema high-end delidado, para eu explicar, voltar para a tabela aqui, fazer as considerações finais, dar umas dicas de ouro aí para vocês e encerrar esse vídeo que já está ficando bem longo. Finalizar o vídeo de hoje, difícil, desculpa porque ficou longo, tá? Mas eu queria deixar bem explicado para vocês. Esses dois aqui, ó, tanto o Black Ice Nemesis GTX 360 quanto o Cooler Master, o Coolance, são os dois melhores radiadores que a gente tem hoje em dia, tá? Então, esses dois aqui, eles são disparados os radiadores que vão te proporcionar o melhor resfriamento no teu sistema. Pode discutir o quanto quiser, mas esses dois aqui, eles estão à frente. Isso aqui é para um sistema high-end, high-end.
Aí a melhor bomba que eu tenho disponível, que existe disponível, não só que eu tenho, né, que existe disponível hoje, é essa Corsair XD6 aqui. Eu tenho duas dessas no meu sistema, tá? Aqui está o preço, tem a taxa de importação ainda. Aqui está o preço, aqui tá cara, tá? Você consegue achar ela aí por 2.800, 2.900 mais ou menos. Essa hoje é um modelo proprietário da Corsair, tá? A XD5 deles não, a XD5 é uma D5 normal. Essa daqui é espetacular. Depois no vídeo que eu fizer o comparativo de bombas, vocês vão ver a diferença. Ela tem muito flow e ela tem muita coluna também. É uma bomba excelente, além de que para quem gosta, né, uma questão de estética, também é uma bomba que fica bonitinha no sistema. Mas essa hoje é a melhor bomba, só ela, sozinha, tá? Não pensando no sistema do mercado disparado. Em termos de ventoinha, eu vou continuar indicando a Fantech T30, porque até que me provem ao contrário, tá? Com ventoinhas de 12 centímetros, eu não vou ter nada tão diferente assim do que ela, e esta aqui eu sei que ela funciona muito bem por muito tempo, é uma excelente de uma fã. Se você quiser fãs com RGB, você pode ir procurar, mas eu já te adianto, fãs com RGB você não vai encontrar com a mesma eficiência do que a gente tem nisso daqui. Pode até chegar um pouco mais perto, mas a mesma eficiência dessas fãs aqui não vai ter. E em termos de bloco, eu já tinha falado do Alpha Cool Apex, que é muito próximo do EK Velocity, mas esse daqui para mim e o bloco também da Super Cool são os dois melhores blocos do mundo. Por quê? Porque aqui a gente tem o Direct Die, tá? Então, quando a gente usa esse bloco aqui, a gente arranca o IHS do processador e esse bloco aqui ele fica em contato diretamente com os dois CCDs, tá? Com os CCDs e com o processador. Então, esse daqui hoje, para mim, junto com o SuperCool, é o melhor bloco que existe, tá? Disparado. E eles falam assim, pô, mas eu nunca sei qual que é o melhor. Cara, pega a liga de benchmark lá, o campeonato de benchmark lá na HWBot, que eu tô competindo, que o Jean tá competindo, que o Bruno tá competindo, que o Dirceu tá competindo. Veja não só as nossas, mas os caras internacionais que são famosos também, do Doom, do Sujilover. Veja o que esses caras estão usando. O que o Vitor, o que o Bruno, o que o Jean, o que o Sujilover, o que o Doom estão utilizando. Essas vão ser as melhores peças da atualidade, porque a gente é lunático, a gente fica pesquisando o dia inteiro isso, tá? Então, essas aqui são as melhores peças disponíveis hoje para qualquer sistema de resfriamento de water cooler custom que você for montar, tá? Tem ainda uma outra peça gigantesca que chama-se Mora. O Bruno e o Dirceu, dentro do nosso grupo, utilizam ela. Eu posso fazer depois um vídeo à parte mostrando para vocês, porque eu não tenho Mora, mas o Jean Carrasco, do canal Jean Carrasco, ele já fez um vídeo mostrando como o Mora funciona. É uma peça que custa ali 20 mil reais, mas ela tem um sistema de resfriamento absurdo. Então vamos voltar lá para a nossa planilhinha para a gente dar uma olhada e fazer umas considerações finais aqui para vocês. Então vamos lá, percebam que o salto de ter um water cooler normal para um water cooler high-end mais de-lead é um salto gigantesco no preço, né? Só que aqui eu tenho um sistema, aqui eu estou sendo leviano, tá? Pegando o processador em estoque, sem fazer nenhuma alteração de processador, sem fazer absolutamente nada. Aqui eu tenho um processador que vai trabalhar, quando eu estiver trabalhando no talo, próximo aí de 80 graus. Depois, num kit intermediário, eu devo conseguir atingir ali uns 70 graus. Num kit top, eu devo conseguir atingir aqui mais ou menos uns 60 graus. Num kit high-end, tá? Eu vou ter o meu processador trabalhando a um máximo de 50 graus. E aqui não estou falando de bench, tá? Estou falando de uso intenso do CPU. E num uso high-end com o CPU dele dado, eu vou chegar a incríveis 30 graus. Então eu tenho 50 graus de salto de temperatura de GPU quando eu faço essa transição aqui. Eu preciso começar direto por aqui gastando esse rio de dinheiro? Não, não preciso. E olha que aqui eu estou falando só de um radiador, tá? No meu caso aqui do meu sistema são 9 radiadores.
Então você multiplica isso daqui, você multiplica a quantidade de fãs que eu preciso para 9 radiadores, a quantidade de fluido que eu preciso para 9 radiadores, a quantidade de bombas que eu tenho que ter para girar os 9 radiadores, você vai entender como a brincadeira começa a ficar um pouco mais cara. E aí, quais são as dicas que eu vou dar para vocês? Você começou por aqui, que já é um ótimo sistema, muito mais eficiente de qualquer water cooler selado. Eu quero expandir, o que eu vou expandir primeiro daqui? Primeiro eu vou buscar mais espaço de resfriamento, tá? Mais espaço de resfriamento e, se eu puder, combinar junto mais fluido. Mas principalmente mais espaço de resfriamento, ou seja, radiadores maiores e de cobre. Quando eu faço um salto de um radiador daqui para cá, o maior salto dessa coluna aqui para essa coluna, ele está principalmente nos radiadores, tá? Está concentrado nos radiadores. Então, se você quiser trocar somente o radiador desse sistema que você tinha aqui e colocar um radiador melhor, ele já vai melhorar muito o teu sistema por só R$ 400 a mais. Então você passa a ter um sistema de R$ 1.500, mas muito mais eficiente, trabalhando lá perto de novo da casa dos 70 graus no CPU, usando ele no talo, em GDEC, tá? Sem otimização nenhuma. E aí, da coluna do intermediário para a coluna top, qual que é o maior salto que eu vou ter? São nas fãs. Então eu passo de gastar R$ 200 nas fãs para gastar R$ 921 nas fãs, para de novo ganhar um salto de mais 10 graus ali no meu radiador, porque vai diminuir a temperatura do líquido, e aqui eu aumento o custo que eu teria no meu sistema, eu coloco mais R$ 700, então eu vou para R$ 2.200, para montar um sistema muito, muito, muito bacana. E daqui, do sistema top, para o meu sistema que eu daria o meu salto de sistema high-end, para onde que eu vou? Eu vou de novo trocar o radiador. Percebem que bomba não é um fator tão determinante, que o bloco ele não é um fator tão determinante assim, a não ser que ele seja um bloco de delete, porque aqui eu ganho 20 graus na temperatura do CPU só trocando o bloco. Então essa é a grande questão. Dá para você utilizar o water cooler custo com inteligência, e aqui, por exemplo, eu poderia, em vez de fazer uma troca de um bloco de R$ 230, quando eu for querer mexer com isso, utilizar direto um bloco de delidado, porque aí sim eu vou ter um maior salto, beleza? Quantidade de bombas que a gente vai utilizar são somente as quantidades de bombas necessárias para que o meu flow ele fique acima de 2 litros por minuto e o mais próximo possível de 4. Um pouquinho acima de 4, um pouquinho menos de 4 é o ponto ideal. Eu não vou me alongar, esse vídeo aqui já ficou muito longo, eu espero que eu tenha sanado aí diversas dúvidas de vocês, que vocês tenham entendido como o sistema de Water Cooler Custom ele te dá diversas oportunidades, e eu fico por aqui. Um abração para vocês, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, porque eu ainda vou postar muita coisa que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, e quem sabe ajudar a economizar dinheiro também. Abraço!